E para esclarecer todas as dúvidas sobre andropausa, a gente conversa agora com o urologista Dr. Paulo Egídio. Dr. Paulo, esses sintomas que foram apresentados, eu fiquei impressionada porque mesmo sem estar passando pela andropausa, normalmente o homem vai envelhecendo e ele vai perdendo pelo, massa muscular e ganhando peso, né? Então é muito difícil assim, o homem desconfiar que ele pode estar passando por isso. Qual é o primeiro ponto assim que ele tem? É como se acendesse uma luzinha vermelha para ele se ligar que ele pode estar passando pela andropausa. Esses sintomas descritos, eles são muito genéricos. Confunde com depressão, confunde com o próprio envelhecimento. A ordem natural das coisas. Na ordem natural. O que a gente recomenda do ponto de vista de saúde do homem? Esses homens nessa fase já está indicado a fazer o seu exame de próstata, por exemplo. Então, quando ele vai fazer o exame de próstata, a gente sempre interroga como é que está a parte de interesse sexual, de motivação. Existe uma associação nos obesos com queda de hormônio maior. Então, se o paciente entra no consultório e já tem uma obesidade, a gente já imagina que ele tem maior probabilidade de ter a queda hormonal. Isso é fato. Mas o homem fala, porque quando se chega para um homem de 40 e tantos anos, né, a fase recomendada é para ele fazer já um exame de próstata, e pergunta, como está o seu interesse sexual? É difícil ele admitir, não, tá tudo ótimo. A resposta padrão... Ou no médico ele fala, ele assume. Olha, no médico eles falam. Eles falam? Eles falam. Falam. Porque ele está no ambiente, na roda de amigo não, mas no médico, ele se sente que está na frente de um profissional que está ali para ajudá-lo. Claro, que não vai julgá-lo, nem fazer o Eu acho que o mais difícil não é ele comentar na frente do médico, o mais difícil é ele chegar ao médico. Não, é mais difícil ele assumir pra ele mesmo, né, que ele tá com problema, né, doutor? Aí a gente, sempre que vem algum médico aqui, a gente pede para as pessoas mandarem perguntas por e-mail, né, as dúvidas delas e tal, através do band.com.br/dia-a-dia. Já tá chegando um monte de perguntas aqui pro senhor, e uma delas é da Thaís Maria aqui de São Paulo. Ela diz que é o seguinte, todo mundo diz que as mulheres duram mais, né? Como disse na reportagem, 6 ou 7 anos mais até que os homens, né? Ela quer saber o seguinte, se a gente tem que ir uma vez por ano no ginecologista, pelo menos, para ver se está tudo certo e tal, os homens devem ir quantas vezes? Eu sou partidário, eu tenho justificativa para isso, que o homem deveria ir ao urologista na mesma idade que vocês vão ao ginecologista. Porque a mulher, a partir da primeira menstruação, já vai, né? Então os homens também deviam ir? Nós estamos falando de queda com envelhecimento, mas vou te dar um exemplo. Se o homem não tem os testículos de bom tamanho, desde o início da vida, por exemplo, porque pode ter tido uma cachumba que atrofiou os testículos, ou os testículos que são produzidos dentro do abdômen, eles descem para a posição escrotal no 7º mês de gestação. Eles podem não descer. Pode não descer um, não descer os dois. E isso não identificado, ele vai ter uma queda hormonal até na adolescência. Então, se eles fossem ao urologista, como vocês vão ao ginecologista, o urologista poderia avaliar tamanho testicular, se os dois testículos estão na bolsa, avaliar se não tem que 15% dos adolescentes têm uma condição chamada varicocele, que é a principal causa de infertilidade masculina, tratável. O que é varicocele? Tratável. Varicocele são varizes no testículo. São varizes internas, não são visíveis, às vezes, ao olho nu. Então o senhor acha que... O senhor indica que a pessoa vá ao médico no começo, logo, 13, 14 anos, como as mulheres vão, né? Ao ginecologista, e depois uma vez por ano? Não aí não há necessidade, talvez, de uma vez por ano. Mas essa primeira consulta, eu acho que vai quebrar grande parte do tabu que existe entre os homens a ir a um urologista. Ele vai ter uma referência de um médico que cuida do homem. Eu sou partidário disso. Segundo, pais e mães, me desculpem, eles não têm formação para orientar o menino. Claro. Eu estou cansado de ver o menino, por exemplo, teve no meu consultório ontem, um garoto que tinha uma curvatura no pênis. Ele comentou com a mãe aos 12 anos de passagem que tinha uma curvatura no pênis. A mãe não valorizou essa queixa. Ele está com 16, viveu 4 anos em conflito com essa condição, para voltar ao assunto e os pais tomarem providências. Então a mãe fala, não, isso é bobagem, uma curvatura todo mundo tem, isso é bobagem. Ou seja, se na primeira manifestação desse jovem fosse levado a um profissional e avaliado, poderia ter tratado esse jovem, ter evitado um monte de condições. Não estou dizendo só em relação à curvatura, estou dizendo em relação a questões de ejaculação, questões de desenvolvimento da sexualidade masculina. Eu acho que precisa ter um profissional. Hoje existem médicos também que cuidam de adolescentes.
adolescentes homens e mulheres, e existe o urologista que cuida de qualquer idade, não só do homem a partir dos 40. Agora, doutor Paulo, a gente vai ajuda a saber, né, quais são as dúvidas da população. Vamos ver agora a primeira pergunta. Quais os cuidados que o homem tem que ter nessa fase? Os cuidados é procurar, então, o urologista. Vai ser feita uma avaliação da sua próstata, porque repor hormônio significa checar a próstata obrigatoriamente para ver se não tem nenhum tumor. Não existe nenhuma comprovação que o hormônio induza a formação de tumor. O que nós sabemos é se existe um tumor, o hormônio pode fazer crescê-lo mais rápido. Então é bem diferente. Uma reposição hormonal, após checagem de próstata e uma checagem periódica, aí sim, quem está indicado a reposição a partir dos 40, ou seja, ou antes, aí anualmente tem que ver até os 40, e a partir dos 40, semestralmente, a cada 6 meses, uma avaliação da próstata. Da próstata. Agora, quando falamos em reposição, o termo por si só, reposição, nós estamos dando o que está faltando. Nós não estaremos dando doses acima do normal. Se o testículo estivesse produzindo esse hormônio na forma adequada, ele estaria na mesma condição. Então, às vezes, existe um tabu da reposição, mas conceitualmente o próprio nome já explica. Mas eu vou falar uma coisa pro senhor, o tabu existe até com relação às mulheres, né? Muitas mulheres ficam em dúvida hoje em dia, né? Se devem fazer reposição ou não. Então, acho que talvez essa dúvida toda, até os homens compram essa história que até das mulheres não está nada comprovado ainda, então, né, eles ficam com medo. Eles ficam com medo quando o senhor indica a reposição? Olha, eu procuro explicar bem, nesse conceito que eu acabei de falar, eu explico para ele. Que vai repor uma coisa que está faltando. Repor o que está faltando, claro. E a necessidade que ele tem, eu coloco até na minha prescrição. Na minha prescrição está escrito assim, recomendo avaliações prostáticas a cada 6 meses. Então, para deixar bem claro que a questão não é a reposição, a questão é o acompanhamento. Claro. E quando a gente faz a reposição, porque todos esses sintomas, como vocês mesmos referiram, são genéricos. Mas se existe a dúvida, a gente tem que comprovar por laboratório. É lógico, se a gente examina, tem um testículo pequeno, com esses sintomas todos, não precisa nem de laboratório, a gente já sabe que tem, mas a gente comprova com laboratório. É um exame simples de dosagem de sangue. Igual faz exame para diabetes, exame da próstata, PSA, dosa testosterona. Então, uma vez comprovado, existem formas de reposição. Se o testículo for bom, de bom volume, a gente pode estimular o testículo a funcionar. Tá? Aí ele vai produzir a sua própria testosterona. Existem remédios para isso. Outra coisa, né? Outra condição, que é fato. Existe no obeso uma queda hormonal, existe um aumento do açúcar no sangue, existe aumento de pressão, é uma condição chamada síndrome metabólica. Se esse obeso tiver uma atividade física regular, acompanhamento nutricional, atividade física, perder peso, a testosterona dele melhora, sem repor. Beleza. Sem repor. Mas para isso precisa do médico, né, doutor? Ou, o que o homem também precisa, cuidar da sua saúde. É isso mesmo. Obesidade, tanto para o homem quanto para a mulher, não é sinônimo de saúde. Não faz bem para ninguém, é isso mesmo. Hipertensão, diabetes, todas essas condições que estão associadas têm que ser tratadas paralelamente à queda hormonal.